agradeço a Deus por poder mais uma vez estar aqui junto com vocês, poder estar trazendo a palavra de Deus. Eu peço ao Senhor Deus Todo-Poderoso nesse momento, ao Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nosso Deus, que me use agora, Senhor. Eu não quero, meu Deus, falar nada de mim. Nem quero, meu Deus, que a minha carne venha se sobressair aqui. Mas eu quero que o Senhor fale conosco. Que o Senhor use agora as minhas cordas vocais, ó Pai. E que o Senhor venha falar com cada um nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, né, amados? Amados, hoje eu quero falar de um assunto muito importante: resgatados pela graça. Amém? Amados, eu conheci a graça no ano de 2003, quando eu ouvi, né, aquela voz de trovão, né? Quando aquela voz de trovão chamou a minha atenção, né? E eu fiquei ali ouvindo, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas hoje, elas querem ser livres. Tanto é que o pastor pregou aí das prisões. A maioria, elas odeiam viver como escravos. Querem liberdade. Mas muito não tem ideia aonde encontrar a liberdade. Não há, amados, como entender corretamente, né, a graça de Deus. Nós estávamos aqui domingo passado conversando com aquela moça, depois eu cheguei em casa e fiquei pensando como é difícil a gente expressar a graça de Deus para as pessoas, para elas entenderem o que realmente é a graça de Deus, o que é realmente ser resgatado para a graça de Deus, sair da prisão e ser resgatado. Você sabe o que é ser resgatado, amado? Vocês já viram uma pessoa quando sofre um acidente, né, que chama o resgate lá? O resgate chega lá com todo aquele aparato que eles têm lá, coloca a pessoa lá, né, deita ela deitadinha, aquele cuidado que eles têm. Eles resgatam ali a pessoa, levam lá para o UPA ou vão para o hospital. Jesus, amados, ele fez a mesma coisa conosco. Ele nos resgatou, porque nós estávamos doentes, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, é muito difícil a gente entender. Sabe por que as pessoas não entendem? Porque a graça é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa arriscadíssima. Por isso que as pessoas têm medo, porque ela pensa assim: mas será que agora eu não vou levar? Eu pensei dessa forma. Agora eu não vou levar ao extremo e eu vou achar que eu tenho liberdade para pecar? Então, é um risco. E nós que pregamos a graça, temos quando nós falamos da graça. Porque a maioria das pessoas pensam dessa forma. Eu pensei dessa forma quando eu ouvi pela primeira vez falar da graça. Mas agora então quer dizer que eu posso fazer tudo? Né? Então, é um risco, amados, muito grande pegar a graça. Porque eu pensava, será que alguns do rebanho não vão tomar a liberdade excessiva quando eu apresentar a graça a elas? Então, amados, o despertar da graça, será que não poderia levar a pessoa a um abuso da graça? Tem muitas pessoas que pensam como eu.
Mas quando eu ouvi, amados, falar da graça em 2003, eu fiquei durante meses estudando as epístolas do apóstolo Paulo. Às vezes eu ia na casa do pastor, eu ficava com ele horas estudando com ele. Porque eu via um risco muito grande de acontecer isso aí, de alguns levarem, né, ao extremo e se tornarem em pessoas insensatas. Porque muitos aproveitam da graça para se tornarem em pessoas insensatas. Então, amados, nós sabemos que o cristianismo formal, morto, né, se é que existe tal coisa, sempre se levanta contra a mensagem surpreendente da graça de Deus. A mensagem da graça de Deus, amados, ela é espantosa. Sabe por quê? Porque ela justifica o ímpio. Por isso que as pessoas não entendem. Então, os pregadores da graça, eu principalmente, eu achava que a graça era realmente um risco que a gente corria. E era um risco muito perigoso de pregar a graça. Mas eu pergunto para você hoje, você acha que é um risco a graça? É para quem não crê, né? Porque muitos recebem a graça, amados, e ficam eufóricos, como eu fiquei quando eu recebi. E permaneci até hoje, nunca saí. Outras pessoas acusam a gente que nós não ligamos para a santidade de Deus, amados, sabia? Tem pessoas que falam assim, mas vocês não ligam para a santidade, vocês vivem de qualquer jeito, né? Dessa liberdade que vocês pregam aí. Mas eu fiquei, amados, 12 anos pregando a graça e até hoje correndo o risco e estou disposta a correr, não ocultando nada, a fim de que a mensagem da graça seja apresentada. Glória a Deus. Vou continuar, porque a graça, amados, ela é uma mensagem de charme, de beleza, e é um risco também. E ela faz sair de debaixo da rocha tantos os que abusam da graça, quanto os que matam a graça. Porque em Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que alguém possa ficar firme, né, e estar em paz diante de um Deus santo e justo, essa pessoa precisa ser justa. Não tem como. Ela precisa ser justa. Por isso que nós temos que ser resgatados. Porque se nós não formos resgatados, não adianta, amados. A palavra resgatar significa o quê? Pagar o preço, libertar, tirar do mercado escravo. Isso quer dizer a palavra resgatar. E para trazer, amados, o povo de Deus para o reino do Filho do seu amor, nós somos justificados por Ele. Amém. O Senhor nos justificou. Aqui não tem nenhum ímpio hoje. Glória a Deus. Não tem nenhum. Não importa a situação que você esteja vivendo. Não importa o que você fez. Sabe por quê? Nós somos justificados todos os dias. Todos os dias o Senhor nos justifica. Porque Ele nos ama. Ele nos amou e nos ama. E Ele nos amou de uma forma tremenda, amados. Ele nos resgatou. Ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. E Ele sabia. Ele não pagou o preço só para aquele povo que
que estava ali naquele dia, que ele estava lá morrendo na cruz, só daquela era, né, daquela época, ele sabia que hoje estaria aqui esse povo pequeno, né, esse povo pequeno aqui, e que ele ia resgatar nós, ia pagar o preço dos nossos pecados. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Não adianta nós ficarmos, vir na igreja uma vez, 2 vezes, e achar que a igreja está errada. Entendeu? Que o nosso ministério está errado. Você tem que vir e aprender a graça para depois você conseguir discernir o que realmente é o correto e o que é verdadeiro. Porque eu fiquei meses para me entender a graça de Deus. Porque amados, eu fui criada na igreja romana. Quando meus pais, as pessoas falam aí que se converteram, né? A gente não se converte, na verdade, porque é Deus que atrai a gente para Ele e nos resgata. Então, quando eu fui resgatada por Cristo, os meus pais, eles ficaram 2 anos sem falar comigo. Você sabe por quê? Porque eles falaram que eu tinha desonrado eles. O pastor falou agora aqui, honrar pai e mãe, né? Meu pai chamou de mim, e meu pai era o amor da minha vida e eu era o amor da vida dele. Nós tínhamos um amor um pelo outro que era uma coisa fora do comum, sabe? Ele me entendia, ele me aconselhava, ele sentava eu no colo, ele conversava comigo, mas nessa parte ele foi na onda da minha mãe e ficou de mal de mim por 2 anos, porque disse que eu tinha tido a mim e falou: você me desonrou. Para vocês terem uma ideia. Então, amados, por isso que o Senhor falou, né? Veja bem Abraão. Abraão, ele era de um povo, ele era filho de Hélio, né? Que é por isso que ele era hebreu, né? E era um povo que era um povo idólatra, sabe? Era um povo que vivia na idolatria. Por isso que Deus pegou e falou para ele: ó, sai do meio da sua parentela. Eu vou mandar você para um lugar e lá você vai saber o que você tem que fazer. O Senhor resgatou Abraão. Olha só para vocês verem, não é só agora na graça, né? Abraão, Deus, o que Deus achou em Abraão? Achou graça. Por isso que ele pegou, foi lá e resgatou Abraão do meio da parentela dele. E ele também me resgatou naquele momento. Depois eu voltei, né? Meu pai, inclusive, no final da vida dele, eu cuidei dele. E todos os dias eu chegava em casa e falava: filha, você é pastora, ora por mim, a sua oração tem poder. Ora por mim, eu sei que Deus ouve a tua voz. E ele era católico, romano. Minha mãe ficava brava quando ele pedia para me orar por ele. Nossa, eu nem imagino. Mas o padre já veio, já rezou, já fez. Nossa, ela ficava nervosa, mas ele confiava que Deus nos dava. E realmente, ele tinha, porque ele estava com um problema, estava com câncer no tórax. E ele tinha dor, ele tinha um desconforto, ele não conseguia comer. Então, o que acontecia? Na hora que eu orava por ele disse que aquilo aliviava a dor dele. Então, a nossa oração, amados, a oração do cristão, daquele que foi justificado por Deus, tem poder. Tem poder. O Senhor ouve a nossa voz. Esses tempos eu andei com a enfermidade aí, que estava me paralisando, estava me deixando numa tristeza, tomando medicamentos fortes. Eu tinha medo até de falar.
Eu tinha medo de pregar por causa dos medicamentos, eu ficava chapada, né? Então, eu tinha medo, eu falava, eu não vou pregar porque eu não vou conseguir, eu não vou encontrar as palavras para me pregar. Essa semana eu pensei, nossa, mas eu vou pregar domingo. Eu pensei assim, vou pregar domingo. Eu falei, não, mas eu não tenho que ficar preocupado. Não é eu que vou falar. Amém. Por que eu tenho que me preocupar? Glória a Deus. Não é eu, é Deus que vai me usar. Amém. Então, amados, o Senhor me resgatou. Ele me tirou lá em 2003 daqueles enganos. Eu não estou falando mal de igreja, de ministério, de religiões, porque eu antes, eu era escrava de religião, de religiosidade. Eu era de um ministério que praticava sacrifício, fazia campanhas, jejuns, fogueira, fazia um monte de coisa lá que se eu não participasse, eu não receberia as bênçãos do Senhor. Como é que pode você não receber uma coisa que já é tua, que Deus já te deu? Então, por isso que eu falo, quantas pessoas nesse mundo estão sendo enganadas, pensando que podem elas, por si próprias, se resgatarem da escravidão, das prisões, né, pastor, que estão aprisionadas. Eu achava que com o meu sacrifício, eu vendia as coisas da minha casa, eu deixava de pagar a luz, deixava de pagar água, deixava de pagar as minhas contas para mim fazer sacrifício. Eu achava que com o meu sacrifício, Deus, eu ia chamar a atenção de Deus para mim. E por quê? Porque eu achava que eu tinha sido resgatada. Só que Deus tinha me resgatado de uma prisão. Só que aí o diabo me colocou em outra prisão. Então não adiantou nada. Eu saí da idolatria e vim para uma outra escravidão. Se não fosse, né, aquele dia que eu liguei o rádio e ouvi aquela voz, e eu comecei ali, né, a estudar. Por isso que a gente quer, como a pastora falou, a gente tem que começar a ler os livros, tem que começar a ouvir. Eu procuro tudo que eu vejo, eu procuro. Porque eu falo assim, se você não procurar conhecer a verdade, você nunca vai conhecer a verdade. Você vai ficar no engano a vida inteira, sofrendo, padecendo. Porque você nunca vai entender que nós somos predestinados, que nós somos nascidos como ovelhas, amados. E por falta de entendimento, por falta de conhecermos a verdade, eu acho que a gente andou um tempo aí na ignorância. Porque não havia mesmo, nós não entendíamos que não havia um justo sequer. E não havia, porque o Senhor ainda não tinha entrado na nossa vida. Agora, a hora que o Senhor entrou na nossa vida, o que aconteceu? A vontade, qual que era a nossa vontade antes de sermos resgatados? A vontade, amados, era de fazer a vontade do príncipe das potestades do ar, do príncipe desse mundo aqui, que domina hoje o mundo. Essa era a nossa vontade. A gente devia fazer a vontade desse príncipe aí. Nós vivíamos na iniquidade. Nós vivíamos sendo enganados na mão do inimigo. Então, o que isso trazia para nós? Trazia principalmente pecado. Porque nós nos considerávamos pecadores. Hoje nós não somos mais pecadores. Nós não temos mais pecado. Amém. Hoje não tem mais pecado. Glória a Deus. Antes nós éramos pecadores. Para nós tinha morte. Nós não acreditávamos que
que a vida eterna, que aconteceu para nós, a vida eterna. Hoje a gente sabe que não existe mais morte para nós, que a morte acabou para nós. Tinha doença, enfermidade, tormentos, tristeza, pobreza, miséria, toda espécie de coisas, amados, que vivem até agora aí no mundo aí fora. Mas aí o que aconteceu? O Senhor Jesus, com o sangue dele, ele nos libertou desse império. Lá em Colossenses 1,13 fala isso. Aleluia, Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que é esse transporte? É o resgate. Né? Ele nos resgatou. Né? Foi lá, ele nos resgatou do império das trevas, amados. Levou nós lá do jeito que nós estávamos, cheio de sujeira, né? Cheio de carrapicho lá do mato, tinha até bicho, né? Bicho de pé, bicho verme na cabeça, uma ovelha cheia de sujeira. E ele nos resgatou, nos limpou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora, amada, a jurisdição aqui é de Jesus Cristo. Amém. É sobre a jurisdição dele, não é mais do mundo que nós vivemos. É de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Então, hoje nós não pertencemos mais ao mundo lá fora. Olha, o Senhor nos resgatou. Mas nós precisamos, amados, ter sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê revelação, para que Ele manifeste em nós o conhecimento dEle cada vez mais. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais livres nós vamos ficar dessas coisas que o mundo vai nos impondo pouco a pouco. Porque muitas coisas que a gente faz é porque a gente vê os outros fazerem. E a gente acaba fazendo também. Esse negócio de Dia das Mães mesmo é uma besteira. É uma besteira. Isso aí a gente sabe que mãe, a gente tem que cuidar para sempre dela. Né? Depois que a gente cresce, a mãe a gente tem que cuidar dela até ela morrer. Não adianta a gente pegar e falar, hoje é um dia especial para minha mãe. Eu sou mãe, meus filhos são uma bênção, graças a Deus, eu agradeço a Deus porque meus filhos me amam muito, eles fazem, nossa, elas vivem me ajudando, fazendo o que podem para me ajudar. Então eu sou muito abençoada nessa parte. E eu agradeço a Deus por isso. Mas é que nem eles mesmos falam, mas a senhora, minha mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo e vai ser todos os dias, não tem dia. Podem vir lá trazer presentes, lá fazer um almoço para a mãe, fazer não sei o quê, mas não tem, amados, dia de mãe. Isso é coisa criada pelo mundo. E a gente acaba entrando, né? Então, a gente tem que entender, amado, que isso aí não vale nada para nós, porque nós somos pessoas inteligentes, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, e Ele já nos salvou, já nos remiu, já tirou todo o pecado da nossa vida. Amém. E agora nós vamos, a nossa vida mudou, porque existe uma diferença, amado, não adianta a pessoa falar que não existe diferença entre um evangelho e o outro. Porque o evangelho da graça de Deus é o verdadeiro evangelho
da sabedoria eterna, a sabedoria de Deus. Não tem como a gente não mergulhar nele. A gente tem que mergulhar no Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo falou isso, amados, que nós precisamos mergulhar no Evangelho da Graça, nós precisamos estudar mesmo a Bíblia, porque só assim é que o povo de Deus é liberto, não tem outra forma de libertação. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a igreja de Roma, ele respondeu ali vários questionamentos a respeito da veracidade e da autenticidade e legitimidade do poder da obra na cruz de Jesus. E ele falou, amado, de coisas preciosas e profundas que a gente conhece, mas eu quero aqui falar mais uma vez, quando ele falou lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então existe uma diferença de evangelho. Não tem como falar que não tem. Porque quem está debaixo da lei, amados, está debaixo de pecado. Quem está debaixo da graça está livre do pecado. Então tem uma diferença. Não tem como a gente pegar e querer remendar, falar que não existe diferença. Então, o pecado não tem domínio mais sobre nós que temos a graça. Não tem como. Então, a doutrina da graça, amados, é uma doutrina que muitas pessoas não conseguem entender. Porque o Senhor Jesus, ele trouxe a vida para nós. E o que é? Uma vida feliz. Não adianta a gente falar assim, eu vivo na graça, e você ter uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Não que a gente não vai ter problemas. Tem, mas é como eu vejo com os irmãos, a irmã Madalena, o irmão Nelson, agora nós, a pastora, o meu problema também, a gente tem problema sim. Tem problema de enfermidade, tem problema de dinheiro, mas nós somos guerreiros. Como a irmã Andréia falou, nós somos guerreiros. O Senhor, ele não alistou qualquer um, não. Você pode tem pessoa que vem ou vai embora, porque não suporta. A graça é uma coisa que, para algumas pessoas, ela é insuportável. Ela não suporta mesmo. Porque a pessoa quer viver naquela. Quer ser escravo, não adianta. Então, amados, aqui, para mim está terminando, eu não quero demorar muito. Então, Deus, ele criou algumas coisas, né? Eu vejo bem alguns instintos de comportamento da carne. Em Romanos, no capítulo 7, do 7 ao 12, o apóstolo Paulo ele explica isso para nós. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então, se não tivesse lei, nós não conheceríamos o que é errado, o que é pecado. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me
enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, amados, a lei era santa. Ela regrava as pessoas e os comportamentos. E foi necessário naquela época. A gente sabe disso. Foi necessário. Mas ela não alterava. Né? Ela regrava e condicionava o homem. Mas não mudava o interior do homem. Então não adiantou nada, não adiantava nada. Ela não salvava o homem. Então, a lei, amados, é um ministério de condenação e de morte. Ela foi incapaz de aperfeiçoar alguém. Por isso que nós temos que buscar conhecimento para a gente aprender. Porque você pode ver, ó, se tem ali tem um gramado ali. Se colocar uma placa lá, vai passando uma criança, falar, não pise na grama. Parece que é um castigo. Não é verdade? Aí, aí que a criança vai lá e é para ter adulto. Né? Não, mas é verdade. Vou lá no prédio, lá, mantenha a porta fechada. A porta fica aberta. A porta de incêndio. O incêndio não faz outra coisa. Fechar a porta. Do que fechar a porta. Não, mas a torta. As coisas vão lá muito na inversão. Coloca lá na hora que é a torta. O cara vai lá na hora e tava torta. Eu falo, gente, como é que pode? Como que as pessoas gostam de contrariar? Né? Por isso que Jesus, amados, ele viu que não tinha jeito. Deus falou, olha, não tem jeito. Né? Romanos 8, 1,4 fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, essa carne aqui não vale nada para Deus. Isso aqui, tem gente que fala, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, mas é o teu Espírito que é templo do Espírito Santo. Lógico que o teu Espírito é mora na tua carne, né? É lógico que tem coisa que a gente tem que realmente tomar cuidado, mas eu falo assim, tem gente que fica assim, condenando outras pessoas. Ai, porque a pastora disse mal, já dá que é cor do mal que a pastora está. A pastora Camila, ela fez tantas tatuagens lá, entendeu? A pastora usa brinco, cabelo, pinta o cabelo. Isso aqui, amados, essa carne aqui, para Deus não vale nada. Ela, na verdade, é no Espírito. A morada do Senhor é no Espírito. Agora, as nossas ações mostram, né, que a gente está vivendo pelo Espírito, mas existem ações que são demais. Tem pessoas que, eu vejo assim, que nos julgam, que esse dia eu estava falando até com o Estênio. Eu falei para ele, amor, essa pessoa, quando chegar no céu, ela vai ver nós lá, vai falar, mas como é que você está aqui? Como é que essa pessoa pode estar aqui? E aí Deus vai falar, é pela graça. É pela graça. Agora ela não vai ficar lá, porque ela ficou julgando a gente, ficou cuidando da nossa vida. Então, amados, a graça é uma coisa maravilhosa. É o que eu falei para vocês.
nós vamos pecar só porque nós temos graça? Aí, amados, é que não, porque o Espírito Santo está em nós. Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela vai permitir que coisas erradas venham entrar na nossa vida? Na hora, eu mesmo, muitas vezes, às vezes eu vou falar uma palavra, na hora Deus já me dá opa, calma. Sabe por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo disse exatamente também. Eu, apóstolo Paulo, prisioneiro. A gente vive na liberdade, e a liberdade nos aprisiona em Cristo. A gente é prisioneiro de Cristo. Então, Na liberdade. essa liberdade, amados, que nós temos é a coisa mais gostosa que tem. É a coisa mais gostosa que tem, porque realmente o Senhor Jesus, Ele nos resgatou. Aleluia. Ele nos tirou de todas as prisões que nós estávamos aprisionados, né? Os medos que nós tínhamos, né? Quantas vezes que eu fiquei com medo de parar de ir numa igreja, porque eu falava assim, nossa, mas eu vou ficar amaldiçoada, depois Deus não vai me abençoar mais. Eu estava vivendo uma vida desgraçada, porque a pessoa que não tem graça é uma pessoa desgraciada, que é desgraçada, e que você vive sofrendo e achando que eu perdi a bênção. Então, por isso que eu falo para vocês, a liberdade, amados, que o Senhor nos deu é para a gente entender que Ele nos deu tudo para nós sermos felizes. Amém. Que não é para nós vivermos uma vida miserável. A minha mãe, eu posso falar da minha mãe, porque a minha mãe tem problema, ela já morreu, até meus irmãos ouviram, mas eu não estou mentindo. A minha mãe rezava para nós sermos pobres. Porque ela falava que rico não ia entrar no reino do céu. Vocês acreditam num negócio desse? Ela falou para mim antes de morrer lá no hospital. Ela falou assim, olha filha, eu rezo todo dia para vocês. Ela não gostava de ir na minha casa porque ela achava que a minha casa era de rico. Vocês acreditam num negócio desse? Ela ia na casa do meu irmão do Amadeu, na casa da minha irmã, porque lá ela achava que era casa de pobre. E a minha casa, ela não ia do outro, ela não ia do Valdir, ela não ia do Arnaldo, porque era casa de tia, ela que era casa de rico. Ela falou para mim que eu rezo todos os dias para vocês não ficarem ricos, porque senão vocês não vão para o céu. Eu falei, mas tá bom que eu não vou. Eu tenho família que não gosta de ir na minha casa, porque eu falo que eu sou muito enjoada. Eu sou muito fechada, porque tudo que eu estou falando, tem gente que não gosta de vir na minha casa para tudo. Então, mas o problema, amado, é que a gente realmente tem uma diferença, né? A gente é diferente mesmo. Então, aquele que serve ao Senhor Jesus, realmente existe uma diferença. Então, para terminar, o apóstolo Paulo também explicou que a nossa carne é problemática, lá em Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, amados, se nós dermos o lugar, né, o pecado pode reinar em nós também. Mas ele pode reinar onde? Na carne. O Espírito não é? Na carne. Então, no nosso espírito não tem, jamais. Porque nós já fomos resgatados. Nós já fomos comprados pelo preço do sangue. Então não há mais lugar para nada. Só para Jesus. E o Senhor nos resgatou para sempre. E aí, como o pastor falou outro dia, Jesus não vai voltar aqui e morrer de novo para nos salvar. Ele fez isso uma vez só. E é para sempre. Então, se ele já resgatou, está resgatado. Amém. Não tem mais sacrifício, não tem mais nada que possa mudar isso. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo para vocês.